Questão. Aqui nós temos uma questão super legal, ela é uma questão muito interpretativa. Tipo, você não precisava ter muitos conhecimentos da biologia para resolver a questão, mas é uma interpretação bem rebuscada. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos ler juntos. Vamos ler com calma. Tem assim, ó. A notícia a seguir foi divulgada recentemente e está baseada numa pesquisa publicada em uma importante revista científica. Olha o enunciado da pesquisa. Cientistas descobrem que o DNA humano possui pelo menos 145 genes estranhos à espécie. Opa, vamos lá avaliar a situação. Beleza? É assim, ó. Uma equipe de cientistas de universidade descobriu que os seres humanos comportam genes alheios à sua linhagem evolutiva, ou seja, que não foram transmitidos por congêneres antepassados, ou seja, que não foi passado de geração em geração. São genes que não foram passados através das gerações. Ele apareceu de uma outra forma que só Deus sabe qual, a gente vai descobrir aqui. Dessa forma, estabelecendo um verdadeiro desafio à teoria da evolução, os especialistas afirmaram que dezenas de genes essenciais, que ele chamou de genes estrangeiros, ao contrário dos que se aperfeiçoaram ao longo do tempo através da genética vertical ascendente, se originaram a partir de micro-organismos que conviveram com o ser humano em um mesmo ambiente durante algum momento da evolução. Espera aí. Esse bloco tem muita informação interessante. Primeiro, ele diz que esses genes novos, ao contrário do que se espera pela ciência, o que é que se espera pela ciência? Uma transmissão vertical ascendente. Tipo assim, através das gerações, beleza? Acredita-se que esses genes que não vieram de geração para geração surgiram em micro-organismos que conviveram conosco. Então, você deve interpretar o seguinte: surgiu no micro-organismo um gene e esse gene parou no ser humano. Esse micro-organismo conviveu com o ser humano em um determinado momento evolutivo. Então, provavelmente, se o humano tem esse gene novo, veio do micro-organismo. Continuemos. Os cientistas puderam identificar 145 genes, que ele chamou de alheio, ele também chamou de estrangeiro, beleza? Adquiridos pelo ser humano através da transferência genética horizontal. Opa, ele usou dois termos aí. Ele usou um termo assim, ó, chamado transferência vertical, não foi? E ele usou um termo transferência horizontal. Horizontal. Vamos, minha gente, isso é uma questão de interpretação de texto, viu? Não tem nada de mais não. Transmissão vertical é aquele que ele fala que acontece através da evolução de geração para geração. A horizontal, ele falou que era um micro-organismo e esse micro-organismo convivia com o ser humano e ele passou para o ser humano esse gene enquanto convivia com ele. Provavelmente foi assim, é a ideia que ele está falando, esse gene recebido, que ele chamou de um gene alheio, um gene de fora, um gene estrangeiro. A partir do texto é possível concluir que, acompanha comigo, a teoria evolutiva se baseia na transmissão genética a partir de linhas ancestrais. Deve ser totalmente descartada. Não, eu descarto os genes que vêm de geração a geração? Não. Eu só acho estranho aparecerem novos genes que não são típicos de seres humanos. B. A única explicação para que os genes essenciais, que ele chamou de estrangeiro, ao genoma humano tenham surgido, deve-se de uma força divina. Não, em nenhum momento a questão faz uma referência disso. Não é uma questão, na realidade, a proposição quase que absurda. C. A teoria evolutiva que se propõe a mudança nos genes através de seus descendentes deve ser descartada e substituída pela transferência. Não, minha gente, a gente acredita na evolução.
Eu acredito na transmissão vertical, verdadeiro ou falso. O verdadeiro, eu só quero entender como é que alguns genes novos, que ele chama de alheio, genes estrangeiros, apareceram. Falso. D. Os cientistas sugerem que alguns genes contidos no DNA de micro-organismos, opa, devem ter sido adquiridos de alguma forma pelas células. Perfeito. Até aqui, ó. Célula somática. Minha gente, para uma geração ter um problema no gene, tem que ser em célula gamética. Se for em célula somática, não passa para outra geração. Por exemplo, imagine que você tem um câncer de pele. Câncer de pele, pele tem o tecido epitelial, uma célula somática. Para quem não lembra, célula somática é uma célula diploide. Então veja, se você tiver uma alteração, uma mutação, por exemplo, uma novidade em uma célula somática sua, você não passa para o filho, beleza? O que passa para o filho tem que ser alguma modificação, alguma novidade em células gaméticas e não em células somáticas, beleza? Isso está errado. A gente vai ver isso em evolução. Esse era o conceito que você deveria saber. Vamos ver a letra E. A transferência horizontal representa um novo mecanismo. Sim, é um novo, a questão diz isso. Que é capaz de aumentar a diversidade genética da espécie. Sim, estão aparecendo novos genes. Verdadeiro. A proposição D só tem um erro, célula somática. Se tivesse falado em célula gamética,